E aí, gente, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo a C24 Horas, o maior site do Acre, ao vivo para vocês. Gente, hoje quero muito a sua atenção, porque a gente vai falar de algo que intriga a humanidade desde que eu me entendo por gente. E eu me entendo por gente há muito tempo, né? Mas desde a antiguidade, isso intriga a humanidade. Muita gente acredita, tem gente que diz que não tem a mínima chance disso existir. Qual é a sua opinião? Inclusive, você vai poder participar ao vivo aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre vida fora da Terra. ET, OVNI, enfim, como é que você chama? Mas vida inteligente fora da Terra. Já se descobriu que, comprovado que há vida, né, em outros planetas, mas vida inteligente. O extraterrestre que a gente assiste tanto no cinema e faz parte do nosso imaginário, existe? A gente vai descobrir nesse bate-papo a partir de agora. Tenho um prazer de... A tecnologia faz isso, né? A gente poder conversar com alguém. Eu estou aqui em Rio Branco, vamos falar com o Rony Vernet. Está no Rio de Janeiro, é engenheiro, é ufólogo, é o cara que estuda, né, a ufologia, que é a ciência que se dedica a estudar a vida fora do planeta. Rony, cara, boa noite, seja bem-vindo. Queria, antes de tudo, agradecer a tua participação nesse bate-papo aqui no AC24 Horas. Primeira coisa, o Rio de Janeiro continua lindo? Boa noite, continua lindo, apesar do frio, né? 20 graus pra gente aqui no Rio já é bastante complicado. E é bom que é um prazer estar falando com vocês aí direto do Acre, né? Na outra ponta do Brasil. É bom que a internet consegue deixar a gente mais próximo aí, para bater um papo sobre esse assunto que intriga tantas pessoas. Rony, a primeira coisa que eu vou te perguntar assim, na lata, direto: existe vida inteligente fora da Terra? É isso que a gente está tentando descobrir, né? Evidenciar, né? Eu, como engenheiro e bom cientista, a gente sempre busca evidências aí contundentes para poder tornar que isso de fato existe, né? E a gente está num momento especial aí, né? Desde 2017, quando o governo dos Estados Unidos publicou oficialmente os primeiros vídeos de objetos voadores não identificados, ou seja, a gente tem uma sinalização da maior potência do mundo em termos militares, falando que tem objetos voando nos Estados Unidos e que eles não sabem o que é, né? Então, a gente não pode afirmar que são seres de outro planeta, mas é uma evidência forte de que há grande chance disso ser verdade. A primeira coisa, a gente vai falar do Acre. Tem uma coisa muito bacana em relação ao Acre, que é muito... para quem investiga, isso deve ser maravilhoso. Mas antes de tudo, assim, eu queria falar da parte da ciência, porque se pensa muito, se fala muito em ufologia e as pessoas não conseguem entender que é uma ciência séria, que existe gente com doutorado, com pós-doutorado, que existem pesquisadores renomados pelo mundo. A ufologia, de tudo, é uma ciência, não é só alguém que acredita que existe vida fora da Terra, mas antes de tudo é uma ciência com um trabalho muito sério, não é isso, Rony? Exato. Então, existe muito esse lado da piada, né, na ufologia, mas existe também um lado muito sério, inclusive com pesquisas aí de órgãos governamentais, que é o que a gente vai discutir hoje, né? Muitas vezes das Forças Armadas, como em casos passados do Brasil, como um caso muito famoso que é a Operação Prato, que é o caso mais bem documentado aí na história mundial, eu diria, da ufologia, com centenas de documentos aí disponibilizados pela Força Aérea Brasileira no Arquivo Nacional, né? Então você vê que se esses órgãos sérios, Forças Armadas, Polícia Federal, enfim, esses órgãos estão pesquisando o assunto, é porque não é uma mera brincadeira, né? Rony, me diz uma coisa, como é que surgiu o teu interesse pela ufologia? Conta pra mim, que é um cara aparentemente jovem, não sei se é porque está bem conservado, mas um cara jovem. Como é que é? Começou desde criança? Foi pelo cinema? Foi pela imaginação fértil de uma criança? Como é que começa a tua história e teu interesse pela ufologia, por vida fora da Terra? Desde criança eu sempre tive essa veia científica, né, de querer saber o porquê das coisas, né? E uma coisa que intriga a gente, né, a humanidade, como você falou no começo, né, a história da humanidade, é se existe vida inteligente além de nós humanos, né? Então, acho que começou assim, quando criança, se questionando, olhando para os céus e se perguntando se de fato existia essa vida inteligente fora daqui.
Bom, tem muita gente participando, vou aqui olhar aqui no celular, quero fazer o seguinte, tem uma discussão já que começa aqui, que sempre acontece, que é a questão de quem é cristão dizer que não tem vida fora da terra, porque... E tem muita gente dizendo que é verdade, que tem certeza. Quero mandar aqui beijo para Selene Mota, Cirlei Silva, Williana, Fábio Cordeiro. Bom, vai lá, participe. Você teve alguma experiência? Você acredita, não acredita? Que o espaço é democrático. Você pode falar o que quiser. Você acredita em vida fora da Terra? Você acha que só aqui... Porque assim, a Terra é muito pequena no universo, não é isso, Rony? É uma partícula muito pequena, né? É um grão de areia, eu diria, né? Dentro de uma praia, uma grande praia, né? A Terra, né? A gente está comprovado aí que a gente tem vários planetas, né? Orbitando em torno de outros sóis aí no universo. Eu diria bilhões de planetas, né? Além da Terra. E com certeza, pela estatística, vai ter alguns planetas aí que vão ter chance de ter vida igual a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Muito legal. Rony, me diz uma coisa, quem são os americanos ainda? A gente tem no imaginário popular, tem alguma coisa de verdade isso? Ou você estava falando de documentos, existe a possibilidade de algum dia o que hoje é boato se tornar realidade, por exemplo, de apreensões de aeronaves extraterrestres, inclusive de corpos que estão conservados para o estudo? A gente sabe que nessa corrida para outros planetas, os americanos e os russos são mais desenvolvidos, né? Foram quem foi primeiro à Lua, mas a gente sabe que por conta da condição financeira, os americanos disparados estão na frente nessa corrida. Existe essa possibilidade? Vocês da comunidade científica acreditam que, como você disse há pouco, que os americanos esconderam durante muito tempo algumas imagens, é possível que tenha mais coisa que não tenha sido dita e que pode aparecer no futuro? Como eu falei no começo, a gente está num momento muito especial para esse assunto, né? Então, em 2017, o governo dos Estados Unidos liberou esses vídeos, mais especificamente a Marinha Americana, informando que, de fato, existem objetos que estão nos céus que a gente desconhece aquela tecnologia. E agora, esse ano de 2020, o Pentágono, no meio dessa pandemia toda, o Pentágono admitiu que esses vídeos são reais, que há esse fenômeno que eles chamam de fenômeno aéreo não identificado, né? Não mais objeto, né? Passou a se chamar fenômeno, né? E aí eles também colocam a possibilidade, inclusive na CNN, Fox News e grandes canais de grandes mídias dos Estados Unidos, e pessoas que trabalhavam para o governo e trabalham ainda, falando a público que de fato houve reuniões de que objetos, discos voadores teriam caído em solo americano e teriam se recuperado esses objetos. Não falam de corpos ainda, de seres, tá? Mas pelo menos eles já falam abertamente que os Estados Unidos têm posse desses objetos. Então, assim, a gente vive um momento especial na ufologia, onde parece que os Estados Unidos liderando aí um desacobertamento desse fato que ficou escondido por tantos anos. Até porque, cientificamente, seria muito importante você saber da existência, inclusive uma troca de experiências. A gente tem aqui um problema muito sério no mundo, que é daqui... Porque a gente, quando fala daqui a algum tempo... Você tem um tempo histórico e o tempo nosso, que é diferente. Para o tempo histórico, 100 anos é muito pouco. A gente tem a possibilidade do esgotamento de recursos naturais daqui para frente, né? A água é um dos grandes problemas que devem ser, a escassez de alimentos. O que é que a comunidade científica espera ao ter essa possibilidade de interação, se é que existe, com vida fora da Terra? Eu acho que o primeiro ponto de interesse aí das nações, né, em termos científicos, né, da gente, justamente como você falou, obter formas de energia que não dependam, por exemplo, do petróleo, né, alternativas fósseis aí. Então, só de ter isso, né, uma energia de energia infinita, né, proveniente de alguma dessas fontes, já seria um grande ganho aí para toda a sociedade. Então, acho que esse é um dos grandes pontos de interesse da humanidade, né? A questão da energia. Rony, vamos lá. Ontem a gente publicou, e isso virou um assunto em todo o Acre, a questão da presença de OVNIs em comunidades indígenas no estado. Conta pra gente que história é essa.
os Achaninkas teriam sido visitados, posso dizer assim, por extraterrestres. São documentos da FUNAI, a gente não está falando aqui de um relato de alguém que ia passando, são documentos oficiais de um órgão do governo. Conta pra gente como é que é essa história. Então, eu estava numa estratégia de investigar, segundo a lei de acesso à informação, alguns pedidos, né, no site do governo. Então, no site do governo você consegue consultar o que está sendo pedido em termos de ufologia, né, outros pedidos. E tinha um pedido muito interessante de um ufólogo também chamado Edson Boaventura, que em 2016 houve um caso em que um índio, Achaninka, não do Achaninka dos Amônia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas dos Achaninka do rio Envira, um pouco mais ao sul do Acre. Esse índio teria avistado esse objeto muito próximo, um objeto luminoso, atirou de espingarda diversas vezes nesse objeto, veio receber um feixe de luz e caiu aí desacordado, né? Então esse fato de 2016 foi amplamente notificado aí na mídia, né? Principalmente na mídia local do Acre, e com base nessas notícias e com base na reclamação da comunidade indígena daquele local, o Edson, o ufólogo, fez esse pedido de 2016 para requisitar informações sobre esse caso. Infelizmente, em 2016, a FUNAI se limitou a dizer que ela não tinha maiores informações, que esse assunto estava ocorrendo, porém que quem teria informações seria a Polícia Federal, a Polícia Militar e outros órgãos competentes que estavam investigando o fenômeno. Tá? E o que eu fiz foi pegar esse caso de 2016, conversar com mais pessoas, conversar com gente dentro da FUNAI, e eu descobri que esses casos tinham começado muito antes, no ano de 2013, né, quando teve a reclamação indígena e o inquérito do Ministério Público. Então, com base nessas informações, eu fiz um novo pedido agora esse ano, em julho, e eu consegui agora em agosto a resposta da FUNAI com toda essa documentação que eu tornei pública. O que é que diz? O que é que diz essa documentação? Quais são os relatos? O que é que tem a FUNAI de informação que você conseguiu? Então, o primeiro documento que a FUNAI disponibilizou foi uma carta-denúncia, né, da comunidade indígena. Nessa carta-denúncia dizia aí que objetos estavam visitando ali a comunidade indígena Achaninka ali do rio Amônia, um pouco mais ao norte do Acre, no interior do Acre, divisa ali com o Peru, né, e estava tendo interações com essas comunidades. Então tem uma carta denunciando isso, né, essas visitas e o pânico que estava causando naquela população. A gente também tem liberado pela FUNAI um documento que é uma informação técnica, que é a FUNAI resumindo o que ela encontrou do caso, né, até aquela data, e uma resposta à Procuradoria, pois a Procuradoria desde 2013 já estava investigando o assunto, já tinha recebido denúncias de indígenas. Então, o primeiro órgão a entrar nesse caso foi o Ministério Público, e a FUNAI disponibilizou o documento que tem essa resposta, falando da situação também ao Ministério Público. Entendi. E quais são os passos que vocês, ufólogos, fazem nesse caso? Vocês recebem essa documentação e aí vocês vão fazer o que a partir daí para colher mais evidências? E existe algum trabalho a ser feito a partir de agora? Eu diria que o trabalho ele começou agora, né? De posse dessa documentação, muitos outros documentos ali são mencionados, pessoas são mencionadas nesses documentos. Então, com base nessas informações desses documentos que estão sendo liberados agora, eu já fiz vários pedidos para outros órgãos, como o Ministério Público, Polícia Federal e a própria FUNAI, solicitando mais informações, e com certeza essas informações daqui a pouco vão vir a público. Bacana. Rony, aqui no Acre tem esse relato. Quais são os principais relatos do país? Qual é vamos dizer assim, o que a gente tem no baú guardado? Há informações que não foram divulgadas ainda. Vocês têm certeza que Marinha, a Aeronáutica deve ter muito material, assim como tem nos Estados Unidos, eu creio que com uma proporção bem menor, mas vocês acham que tem muita coisa que o governo brasileiro ainda não divulgou? Sim. Eu diria que o caso mais importante, mais bem documentado, nem o mais importante, mas o mais bem documentado, eu diria, é a Operação Prato, que ocorreu no Pará no final dos anos 70, e foi amplamente investigado pela Aeronáutica. Inclusive, se qualquer cidadão que estiver ouvindo aí essa conversa nossa for no site do Arquivo Nacional, lá tem um link dedicado para o acervo do assunto OVNI, e lá tem todos esses documentos catalogados pela Força Aérea. A gente sabe aí pelo comandante da operação, que é o Irangê Holanda, que foram feitas, por exemplo, filmagens,
fotos. Então, algumas dessas evidências não foram publicadas pela aeronáutica. Então, pelo relato dos militares que participaram dessa operação, a gente sabe que tem muita coisa ainda que está guardada e talvez são evidências mais contundentes que eles acham que, por exemplo, a população não está preparada para receber essa informação e talvez por isso, para não causar um pânico, eles escondem essas questões até hoje. Tá? Ia te perguntar sobre isso. Em todos os países há relatos, como eu disse antes, em alguns com maior proporção, como Estados Unidos, China, a Rússia, existe uma proporção maior, e outros com proporção menor, como é o caso do Brasil. Mas assim, qual seria o motivo para não revelar todos esses documentos? Seria exatamente isso? Causar pânico à população? Tu acha que esse é o principal motivo para que essas informações que o mundo científico tem certeza que elas existem, que elas existam, não sejam divulgadas? Ao primeiro ponto, né, porque a grande parte dos países que detêm essa informação, essas informações ficam concentradas nas Forças Armadas, né? Então, por exemplo, as Forças Armadas jamais vão querer de um país, as Forças Armadas que protegem e garantem a soberania de um país, vão querer assumir ao público que tem alguma tecnologia que eles não sabem o que não conseguem identificar e não poderiam proteger a população no caso de um ataque, por exemplo, que até hoje não aconteceu. Entra e sai a hora que quer. Entra, sai a hora que quer, os caças perseguem esses objetos, não conseguem uma aproximação, tomam baile desses objetos. Então, acho que o primeiro ponto é esse ponto de não assumir que há uma deficiência, não de uma deficiência militar, mas de uma superioridade tecnológica desses objetos. Claro que, como eu comentei no começo da entrevista, por esse posicionamento dos Estados Unidos, afirmando que esses objetos existem, isso é uma coisa que está mudando. Então, isso é muito bom para a gente. O outro ponto que eu diria é o ponto da antropologia, né, do estudo do homem. Né? O homem ele tem a mania de achar que ele é o centro do universo, que o ser humano é o centro do universo e que seria o único ser inteligente. Então, há esse choque aí de pensamento, inclusive quando a gente vê o aspecto religioso, né? Muitas doutrinas religiosas inicialmente não contemplaram de forma clara essa existência de vida em outros planetas e compatibilizando isso com a fé. Coisa que também está mudando, o Vaticano já se posicionou quanto a isso em relação a que podem existir seres de outros planetas, e esses seres seriam criações divinas, assim como nós. Muito bacana. A Rony está quase chegando ao final. Eu queria dizer, a ufologia, pela brincadeira que nessa existe quando se envolve o estudo de vida inteligente fora da Terra, dessa visita que recebemos de seres com tecnologia superior, levar ainda para a chacota, para a brincadeira, que a gente sabe, atrapalha muito o trabalho da ufologia, atrapalha que novas pessoas se interessem pela ciência? Atrapalha, assim como a tecnologia ela ajuda a gente em muitas coisas, ela também atrapalha no sentido que você consegue hoje fazer criações em filmes 3D com naves e colocar isso como se fosse um vídeo real e propaga isso, então as pessoas compartilham, então você tem hoje, a verdade hoje, ela está misturada com 90% de mentira, né? Então é muito difícil, é um trabalho de formiguinha. Desculpa, a ufologia também é vítima da fake news. Com certeza, eu diria que para cada 10% de verdade, há 90% ou mais de fake news envolvida aí, né? Então isso torna, claro, o trabalho da gente muito mais difícil. Beleza. Rony, cara, queria muito te agradecer por esse bate-papo ao vivo. Muito legal, tem muita gente participando. Na tua opinião, tem gente perguntando aqui para eu te perguntar, na tua opinião, não há dúvida nenhuma de que nós não estamos sós no universo, é isso? As evidências que a gente tem visto, principalmente nos últimos anos, apontam que não, né? Não estamos sós. Esses documentos da FUNAI são uma grande evidência disso, de que houve um caso em que esses objetos se aproximaram dos índios, atacaram aí, esses índios com focos de luz, assim como ocorreu em Colares, no Pará. Inclusive, são casos muito parecidos, né, do fenômeno. Então, a gente vê essa abertura ufológica dos Estados Unidos, afirmando que existem esses objetos caíram e podem ter sido recuperados. Então, a gente vê aí que tudo aponta, as evidências apontam para essa existência de vida em outros planetas. Beleza, eu queria te agradecer. Vamos ficar aqui ansiosos para que novas descobertas, principalmente em relação a esse caso do Acre, você nos revele, traga para a gente. Queria te desejar boa sorte, bom final de semana.
E o Rony que já adiantou aqui que é rubro-negro assim como eu. Boa sorte. Vamos esquecer esse começo de campeonato brasileiro, né? Abração e parabéns pelo trabalho e obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço o convite e a seriedade que vocês estão dando ao caso. E assim que eu tiver novos documentos, e faço um pedido aqui aos órgãos, né? A Polícia Federal, ao Ministério Público, a própria FUNAI, a outras testemunhas que queiram falar, que participaram dessas operações, que são reveladas nesses documentos. Se essas pessoas quiserem falar, podem me procurar, que eu vou dar seriedade e publicidade aos fatos e manter o anonimato de quem não quiser também aparecer aí. E com certeza eu já pedi, e novos documentos vão aparecer, e aparecendo eu vou com certeza tornar público e informar a todos. Obrigado. Valeu, Rony. Tá aí, ó. A gente conversou com o Rony Vermet, engenheiro e ufólogo. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Muita gente reclamando que está travando essa bendita internet do Acre. Não se preocupe que a gente vai colocar na íntegra todo esse bate-papo. É um assunto que desperta muito interesse da população, que é polêmico, né? Com muita gente concordando, muita gente que não acredita. Enfim, bom, é isso, né? Por isso que a gente vive em uma democracia. Participe sempre, afinal, você, leitor, você, telespectador, é a razão de nós aqui da C24 Horas sempre estarmos fazendo jornalismo com credibilidade para lhe informar sempre em primeira mão. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, boa conversa. Fica por aqui, mas a gente se encontra na C24 Horas sempre com a melhor informação de manhã, tarde e noite. É só acessar o C24 Horas e ficar muito bem informado. Beijo no coração de todo mundo. Até o nosso próximo encontro.